Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná. A minha, a sua, nossa aula Paraná Ensino Religioso, 7º ano, e nós vamos conversar sobre os líderes religiosos, líderes religiosos e direitos humanos. Afinal de contas, os direitos humanos que também garantem a liberdade religiosa, e o bom líder religioso é aquele que promove a paz, os direitos humanos, a tolerância e o respeito às diferentes formas de crer. Bom, nesta aula, um dos nossos objetivos são demonstrar a função dos líderes religiosos na defesa e promoção dos direitos humanos, com o propósito de assegurar a liberdade religiosa e a dignidade da pessoa humana, inclusive daqueles que não têm religião. Ter ou não ter religião não é a questão. A questão é respeitar a liberdade do outro de crença, convicção e pensamento. Então temos aqui uma ilustração: líderes religiosos e direitos humanos, liberdade religiosa. Todos temos o direito de crer, acreditar naquilo que a nossa família nos ensina, naquilo que nós, com o tempo, passamos a crer, seja na religião da família, seja na religião que nós adotamos. O importante é conhecer para respeitar. Por isso que o ensino religioso, na escola pública, que é o nosso caso, não é aula de religião, não é doutrinação, mas é o conhecimento sobre a diversidade para que a gente consiga conviver de maneira harmoniosa. Bem, e eu pergunto para vocês, qual a importância do engajamento dos líderes religiosos na defesa da promoção dos direitos humanos? Será que os líderes têm algum papel, alguma importância na promoção dos direitos humanos? E aí a gente tem até que pensar um pouquinho, né, o que são direitos humanos. Bom, a Organização das Nações Unidas, a ONU, vem promovendo ao longo de toda a sua trajetória uma série de eventos convidando líderes religiosos para se unirem, se irmanarem no diálogo sobre o combate à intolerância e a promoção dos direitos humanos. Então a ONU chama diversos líderes para dialogar sobre a importância do respeito, da tolerância. Na imagem ao lado, vemos líderes religiosos reunidos na ONU para celebrar os direitos humanos e a liberdade religiosa. Os direitos humanos remontam à Carta Magna, na época dos reis, quando escreveram um documento limitando o poder do rei, com a divisão dos estados modernos, ou seja, que tem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, fundamentais para que não haja a tirania, para que um só não governe impondo a sua vontade. Então, é necessário o legislativo, o executivo e o judiciário. Um cuida das leis, o outro cuida da justiça e o outro da execução dessas leis. E um poder tem que limitar o outro poder, justamente para não haver a tirania. Então, a ONU vem promovendo os direitos humanos. Direitos humanos é uma carta de dignidade humana, direito à vida, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à proteção, direito à educação, e entre esses direitos, o direito à liberdade religiosa. Então, desde o estabelecimento das Nações Unidas, em 1945, em meio ao forte lembrete dos horrores da Segunda Guerra Mundial, ou seja, surgiu a ONU depois da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do fascismo, que mataram, infelizmente, muita gente, que oprimiram as pessoas diferentes, com diferentes religiões, ou que pensavam diferente deles, que fizeram o horror do Holocausto, uma parte trágica da existência humana. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU. Um dos objetivos fundamentais da ONU tem sido promover e encorajar o respeito aos direitos de todos, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que procura garantir, então, a dignidade mínima, como eu disse, a liberdade religiosa, direito à educação, a trabalho, saúde, proteção. É em torno disso que gira a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, agora que fizemos aqui uma introduçãozinha sobre os direitos humanos, vamos testar os nossos conhecimentos. Vamos fazer um mapa mental. Já ouviram falar em mapa mental? Bom, escreva no centro de uma folha as palavras direitos humanos. Então,
Centro da tua folha, você escreve direitos humanos. Em seguida, em torno dela, você vai elencar todas as palavras que vêm à sua mente quando você pensa no tema. Por que é um mapa mental? Então, vai ter no meio direitos humanos e tudo que você pensar, você vai fazendo setinhas. Você vai ligando. Eu não vou dar dicas. Tudo aquilo que te lembrar direitos humanos, você escreve em balõezinhos em volta dessa palavra e vai conectando elas com setinhas. Vamos dar um tempo para você fazer o seu mapa mental e já voltamos com mais Aula Paraná. Voltamos com a nossa aula Paraná, Ensino Religioso, 7º ano, estamos falando de líderes religiosos e direitos humanos. E nesta atividade, que não tem muito certo e errado, você deveria fez um mapa mental. O mapa mental ajuda a gente a organizar nossas ideias. Então você coloca uma palavra no centro e a partir daí começa a criar conexões, fazendo setas, escrevendo palavras que você lembra quando pensa naquele tema central. Aqui foi o direitos humanos. Se eu tivesse feito esse mapa mental, colocaria no centro direitos humanos, e aí, liberdade, educação, saúde, proteção, enfim, todas aquelas palavras que vêm à sua mente quando você pensa nos direitos humanos. Igualdade, então, liberdade, saúde, educação, família, leis, Estado, república, democracia, são todas as palavras que poderiam aí estar no seu mapa mental. Mas mais importante do que acertar ou errar é o que você aprende no processo. Então, a atividade, mais do que nota ou quem acertou e errou, a atividade faz parte da aprendizagem. Por meio dela, você desenvolve teu raciocínio lógico, tua capacidade de argumentação e reflexão. Bom, vamos aqui refletir então sobre os líderes religiosos e sobre os direitos humanos. Ou seja, qual é a função de um líder religioso? Por além dos direitos humanos, qual é a mesma função de um líder religioso? Bom, fazer os cultos, missas, rituais, organizar os eventos religiosos,
transmitir a sabedoria, a doutrina de cada um da sua religião, seja o pai de santo na Umbanda e Candomblé, o monge no caso do budismo, os pajés e xamãs nas religiões indígenas, padres no caso da Igreja Católica, pastores evangélicos, enfim, seja qual for o nome do líder religioso, ele tem uma posição de destaque. As pessoas acreditam nele, ouvem ele, e ele tem a função, então, de guiar a doutrina ou aquela determinada religião. Não estariam os líderes religiosos que defendem a pluralidade indo contra a própria religião? Estou colocando uma pergunta para você. O líder religioso que defende a pluralidade e a diversidade, estaria ele indo contra a sua própria religião? Ou seja, ele tem que ensinar a sua própria religiosidade, mas quando ele defende a liberdade religiosa, ele estaria indo contra a sua religião? É uma provocação. Você conhece algum líder religioso que defende a liberdade religiosa? Conhece algum, já ouviu algum líder religioso dizendo que é importante a liberdade religiosa? Essas questões aqui são para nós refletirmos. Então, qual é a função de um líder? O líder que defende a pluralidade está indo contra a própria religião? Você conhece algum líder que defende a liberdade religiosa? Vamos refletir um pouco sobre esses temas. Enquanto isso, enquanto vocês vão pensando a resposta para aquelas provocações, na Declaração Universal dos Direitos Humanos existem 30 artigos. Artigo é cada um dos tópicos da declaração. E 4 deles se referem à liberdade religiosa. Ou seja, dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 4 falam de liberdade religiosa. Será que os líderes religiosos conhecem a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Será que eles conhecem e defendem a liberdade religiosa? Artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direito à liberdade de religião e de consciência. Ou seja, um líder religioso deve conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois é ela que garante inclusive a liberdade religiosa dele. E muitas religiões têm dentro da sua doutrina a ideia de que deve ser livre a crença. Muitas religiões pregam a liberdade religiosa, mas quando estão inseridas dentro de um Estado democrático e de direito, que é o nosso caso, a Constituição Federal é que garante a liberdade religiosa. Logo, todo líder deveria ou deve defender a liberdade religiosa, não apenas a sua, dos seus fiéis, das pessoas da sua religião, mas de todos os brasileiros, inclusive a liberdade de não ter religião nenhuma. No artigo 2º, diz o seguinte, no artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: todos são iguais, mas diferentes. Todas as pessoas são iguais em direitos, mas diferentes uma da outra. Todos os seres humanos possuem direitos sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, língua ou religião, opção política ou orientação pessoal qualquer, seja qual for a sua nacionalidade ou classe social, sejam quais forem as suas posses ou sua procedência familiar ou outros status qualquer. Independente de quem seja a pessoa, ela tem o direito de liberdade religiosa. A diferença nos enriquece e o respeito nos une. E você convive bem com as pessoas que pensam diferente de você? Como você convive com os colegas que são de outras religiões? Afinal de contas, promover a paz, promover a igualdade, também é promover a liberdade religiosa. E aí é que está a função do líder religioso, de além de ensinar a própria religião, promover a paz e com isso promover os direitos humanos e a liberdade religiosa. No artigo 18 diz o seguinte: liberdade de pensamento. Todos têm o direito à liberdade de pensamento, consciência e de religião. E esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou de credo e também manifestar livremente a sua religião, convicção, sozinho ou junto com outros, de forma pública ou privada, pelo ensino, prática, crença, culto ou por seus ritos. Na vida privada, todos têm direito de ter a sua religião. Já na vida pública, nos espaços públicos, todos somos iguais, por isso o Estado é laico. Laico não significa ateu ou sem religião. Laico significa que o Estado é de todos, independente da religião, que o Estado não é de uma religião específica e nem poderia ser. Afinal de contas, uma república democrática, uma democracia como a que nós vivemos, tem o dever de proteger a liberdade religiosa. E isso significa dizer que o Estado é laico. Será que
temos liberdade de pensamento na sociedade em que vivemos? Até que ponto? Será que o Estado que nós vivemos atualmente garante a liberdade religiosa? Também diz na Constituição que o Estado não pode abraçar uma religião e ignorar ou perseguir as outras. É isso que é garantir a liberdade religiosa. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, vamos fazer uma atividade. Como deve ser um bom líder religioso? Pensa aí. Quais serão as características de um verdadeiro líder religioso? Qual a importância dos líderes religiosos na promoção dos direitos humanos? Então, escreva um texto de pelo menos um parágrafo descrevendo as características do bom líder religioso e o que ele precisa ter, falar, dizer para promover os direitos humanos e o respeito à diversidade religiosa. Tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná. Voltamos com a atividade da aula Paraná Ensino Religioso, 7º ano, líderes religiosos, direitos humanos. E a atividade para vocês escreverem pelo menos um parágrafo descrevendo um bom líder. Então, mais uma vez aqui não tem certo e errado. O importante é raciocinar e também exercitar a capacidade de interpretação e de escrita, resolvendo problemas, forçando o teu raciocínio lógico. Quais são as características de um bom líder? Bom, aquele que faz aquilo que ele prega, aquele que além de ensinar a própria doutrina, também promove a paz, respeito, tolerância, aquele que fala sobre a importância da liberdade religiosa, aquele que ensina, mas faz aquele que ensina. Bom, o líder religioso tem uma importância na sociedade, porque as pessoas ouvem ele, porque ele influencia muitas pessoas. Por isso, é importante que ele conheça os direitos humanos e que ele promova os direitos humanos e a liberdade religiosa. Então, nesta atividade, mais importante do que acertou ou errou, é o quanto você exercitou sua capacidade de argumentação. Agora, vamos conhecer o que alguns líderes religiosos mundiais falam e a sua relação com os direitos humanos. Então, o Papa Francisco, a autoridade máxima do catolicismo,
fez uma declaração, a declaração do Papa sobre os direitos humanos. Ambos são direitos humanos fundamentais, tanto a liberdade religiosa como a liberdade de expressão. Então, o Papa Francisco, o líder do catolicismo no mundo, defende a Declaração Universal dos Direitos Humanos e diz que tanto a liberdade religiosa como a liberdade de expressão são direitos humanos. Papa Francisco sempre com muita sabedoria. Já a sua santidade, o Dalai Lama, que é o líder máximo do budismo tibetano, tem várias formas de budismo, como tem várias formas de cristianismo, catolicismo, anglicanismo, luteranismo, espiritismo, as igrejas evangélicas pentecostais e históricas. Da mesma forma tem o Zen budismo, o budismo tibetano, que é o caso aqui, e outras formas de budismo. E o Dalai Lama diz que acho que todo ser humano tem a responsabilidade de melhorar o mundo. Meu maior objetivo é promover valores humanos e, com isso, os direitos humanos. Declaração de Sua Santidade Dalai Lama, líder espiritual do budismo tibetano, em entrevista à DW World em Hamburgo. Então, numa entrevista, ele não só defendeu os direitos humanos, como disse que o objetivo dele é promover valores humanos, para além da própria doutrina. Novamente, Santidade Dalai Lama, e sempre com frases de sabedoria. Já uma mãe de santo das religiões de matriz africana, defensora dos direitos humanos, defensora imparcial dos direitos humanos e referência no combate ao racismo e à intolerância no Brasil. Infelizmente, as religiões de matriz africana e indígena são as que mais sofrem preconceito no Brasil. A mãe Estela foi também a primeira Ialorixá a receber o título de imortal da Academia de Letras da Bahia. Ela é defensora dos direitos humanos porque ela luta contra o racismo e a intolerância religiosa. Também uma liderança brasileira, uma mulher liderança indígena, diz o seguinte: não tem como separar um ser indígena, o fato de ser indígena, as lutas indígenas, as lutas que estamos tendo em outros campos, como a educação, saúde, dos direitos humanos, principalmente na Amazônia. Então, afirma a indígena Raquel Cubeu, filha e descendente dos Tucano e Cubeu. Então, uma mulher líder indígena, diz que não tem como separar os direitos humanos da luta dos povos indígenas por ser indígena, sua identidade, por terra, por educação, por saúde. Não tem como separar isso dos direitos humanos. Aqui está uma fala aqui de uma representante de uma indígena descendente tanto dos povos tucanos como cubeus. Então, o Papa Católico, Dalai Lama budista, Mãe de Santo Ialorixá africana e uma liderança mulher indígena, todos aqui defendendo os direitos humanos. Retomando, nesta nossa aula, nós aprendemos a importância da defesa dos direitos humanos, da liberdade religiosa e que muitos líderes religiosos estão engajados no combate à luta contra a intolerância e a discriminação, se colocando assim a favor da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nós, de alguma forma, devemos, como cidadãos, conhecer os direitos humanos, respeitar e promover os direitos humanos. Afinal de contas, somos humanos, todos queremos saúde, educação, proteção, trabalho e respeito à liberdade de crença, liberdade de pensamento para aqueles que têm religião, para os que não têm religião. E esse também é um dos propósitos do ensino religioso escolar na escola pública, que não é aula de doutrinação, nem é aula de religião. A aula de religião é lá no lugar sagrado, na igreja, na mesquita, na sinagoga, no templo, no terreiro. Na escola é conhecer para respeitar. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu me despeço de vocês dizendo Salam Aleikum para todos os judeus, Salam Aleikum para todos os muçulmanos, Shalom para todos os judeus, Axé para quem é de candomblé, Saravá para os umbandistas, assim seja para os espíritas, Amém para todos os cristãos, Namastê para os budistas orientalistas, Atchê, Aeretê, Nhamandu para os povos indígenas, Guarani, assim cumprimento todos os povos indígenas do Brasil. Saúde, fiquem bem para quem não tem religião, não esqueçam de acreditar na ciência, valorizar o conhecimento, leiam mais, estudem mais e
Sejam sempre mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula!